colina está silenciosa, mas não é um silêncio de paz. É o silêncio pesado da morte. 3 cruzes foram levantadas contra o céu escurecido. 3 homens respiram com dificuldade. 3 condenados. O lugar é chamado Gólgota, lugar da caveira. Ali, o império faz o que sabe fazer melhor: expor, humilhar, destruir. No centro, um homem que muitos chamavam de profeta. Alguns diziam Messias, outros diziam blasfemo. Mas nas cruzes ao lado, não havia dúvida. Eles eram culpados, criminosos, rebeldes, homens que a sociedade decidiu descartar. E um deles iria atravessar a eternidade antes do pôr do sol. Ele não teve uma infância santa, não escreveu livros, não realizou milagres. Seu nome quase não aparece. A tradição o chama de Dimas, mas a Bíblia não registra sua história, apenas seu fim. Pregos atravessando carne, pulmões lutando por ar, o corpo cedendo ao peso da própria culpa. Ele sabia por que estava ali. Ele próprio admite: estamos recebendo o que nossos atos merecem. Essas palavras são o eco da consciência. Não há desculpas. Não há justificativas, não há transferência de culpa, porque enquanto o mundo grita por inocência, ele confessa culpa. Do outro lado da cruz central, o segundo criminoso reage diferente. Ele zomba: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas 2 corações completamente distintos, um endurecido, outro quebrado. E então, entre gemidos e sangue, o homem culpado olha para o homem do meio. Ele não pede para descer da cruz, não pede milagre, não pede segunda chance na terra. Ele pede algo maior: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa frase desafia a lógica. Ele vê um homem derrotado, ensanguentado, agonizando, e ainda assim chama-o de rei. Que tipo de fé nasce numa cruz? Ele não viu Jesus andar sobre as águas, não presenciou a multiplicação dos pães, não ouviu o sermão da montanha. Ele viu apenas um homem morrendo, e mesmo assim, acreditou. Então vem a resposta. Uma das declarações mais escandalosas do Evangelho: hoje estarás comigo no paraíso. Não depois de purificação, não após compensação, não depois de provar merecimento. Aqui está o escândalo da graça. Um homem que não teve tempo de reparar erros, de pedir perdão às vítimas, de viver uma vida transformada. Nenhuma obra, nenhum ritual, nenhuma restituição. Isso incomoda, porque nossa justiça exige balanços. Nossa lógica exige pagamento. Nosso orgulho exige mérito. Mas ali, pendurado entre céu e terra, a salvação não foi negociada. Foi concedida. Teologicamente, aquele momento é um terremoto. O ladrão não podia descer para seguir Jesus. Não podia ser batizado. Não podia participar de comunidade. Ele só podia crer. E isso revela algo profundo. A salvação nunca foi sobre desempenho. Sempre foi sobre confiança. Enquanto o mundo via 3 condenados, o céu via 2 destinos eternos sendo definidos. O primeiro criminoso exigiu livramento físico. O segundo buscou redenção espiritual. Um queria escapar da dor. O outro queria escapar da condenação eterna. E apenas um reconheceu quem estava no centro. A cruz revela quem somos. Diante do sofrimento, alguns zombam, outros se rendem. Diante da própria culpa, alguns endurecem, outros confessam. A diferença entre perdição e paraíso naquele dia não foi a gravidade do crime, foi a postura do coração de Dimas. Imagine o que aquele homem sentiu. Durante anos, ele talvez tenha sido chamado de irrecuperável, perigoso, sem solução. E nos seus últimos minutos, ele ouve do próprio Filho de Deus: você estará comigo, não apenas salvo, mas acompanhado.
A promessa não era apenas um lugar, era uma presença. O paraíso começa com comigo. Talvez você se sinta como aquele homem, sem tempo, com erros acumulados, com um passado impossível de apagar. Talvez pense que foi longe demais, mas a cruz central ainda está lá. E a resposta ainda ecoa através dos séculos. A graça não depende do seu histórico, depende da sua rendição. O primeiro homem a entrar no paraíso após o sacrifício de Cristo não foi um apóstolo, não foi um líder religioso, não foi alguém moralmente exemplar. Foi um criminoso arrependido. A mensagem é clara. Ninguém está além do alcance. Se houve esperança para um homem com pregos nas mãos e minutos de vida, há esperança para qualquer um que ainda respira. Três cruzes, duas respostas, um Salvador. Aquele dia parecia derrota, parecia o fim, mas para um homem foi o começo. Enquanto o mundo via execução, o céu celebrava a redenção. E talvez essa seja a maior lição daquela colina sombria. Nunca é tarde demais para olhar para o centro, nunca é tarde demais para reconhecer o Rei, nunca é tarde demais para pedir: lembra-te de mim, porque a graça responde, e quando ela responde, até o último suspiro pode se transformar no primeiro passo da eternidade.